Os doentes Covid passam dias a aguardar nas urgências do Hospital de Cascais. Apesar da queda de novos casos no país, o hospital ainda não tem vagas no internamento. Médicos e enfermeiros revelaram que não estavam preparados para tantos casos, tão graves e tantas mortes. Todos os dias, ao fim da tarde, os voluntários entram na urgência Covid do Hospital de Cascais. 2 administrativos e uma profissional de recursos humanos conseguiram por momentos que os doentes à espera de vaga no internamento se sentissem mais próximos de casa. Podemos fazer aqui uma videochamada para ver os seus familiares? Vamos falar com o seu filho, Eduardo. Está bem? Esta doente com Covid esteve 2 dias à espera de ser admitida na enfermaria. Olá, boa tarde. Sr. Eduardo. Olá. Olha, não te podes chorar. Não te queres chorar. A gente está aqui a torcer para ti. Não podes desistir. Estás a ver o gajo? Eu vou falar consigo, Simão. Temos de ter muita força emocional e pensar que estamos aqui mesmo por eles e para eles, para ajudar a aproximar um bocadinho mais estas famílias. Filipa Santos é auxiliar de ação médica, tem 46 anos. 7 dias depois dos primeiros sintomas, recorreu ao serviço de urgência. A vida apanhar gente é uma desgraça. Não tem outras doenças para além de Covid. Fartei-me chorar, porque tinha medo de cá ficar e fiquei na mesma, que remédio. Fiquei com respiração zero, foi muito de repente, foi um flash. A situação já foi mais crítica, as camas vão ficando livres. Vai para outro local, para um local mais sossegado, está bem? Vai sair da urgência, está bem? Adeus, querida, às 5 horas. Na urgência Covid do Hospital de Cascais já se viveram dias difíceis, mas para estes profissionais de saúde são 11 meses de experiências que não saem de memória. Na segunda vaga estava a vir um boom de doentes, com a equipa que tinha, com as condições que tínhamos na altura, senti que não estava preparada para isso. Nesse dia, portanto, realmente desabei a chorar, mas liguei para a minha chefe, pedi ajuda, ela veio ajudar-me. E agora estou com uma preparação mental muito, muito superior ao que tinha na primeira e na segunda vaga. Muitas vezes em casa parece que estou a ouvir os apitos dos monitores. É difícil descomprimir os sentimentos e às vezes as frustrações que eu tentava não transparecer para casa, porque é o meu local de trabalho e não tenho que transparecer nada para casa. Às vezes era um bocado difícil de lidar, um bocado de frustração de pensar que se calhar poderíamos ter feito mais, mas que não conseguimos por diversos fatores. Sentimento às vezes de um bocado de revolta, de queremos fazer muito mais por aquele doente, queremos digamos, como se fosse lutar contra o mundo. É difícil, porque nós corremos, tentar lutar contra o mundo e o mundo está sempre contra nós. Nesta fase emagreci bastante com o trabalho, não é? Porque são muitas horas seguidas que nós trabalhamos, muitas horas mesmo, sem folgas. Tive várias decisões complicadas. Às vezes temos 2 doentes instáveis e ter que decidir a qual é o doente que nós vamos avaliar primeiro. Percorrem os mesmos caminhos, repetem os gestos. Os doentes mudaram em relação à primeira vaga. Agora há vários casos em que entram mais rapidamente numa situação crítica. O que me marca bastante é quando temos que dizer ao doente que tem que ser ventilado e se quer ligar à família. E nós pensamos sempre em nós próprios, também somos pessoas, não é? E como profissionais de saúde a gente pensa, será que é a última vez que ele vai falar com a família ou não? Isso toca-nos de facto bastante. Se o doente achamos que não vai evoluir para um desfecho bom, vamos informando, tanto fase a fase,
Assim os familiares vão acompanhar a situação pelo telefone. É sempre um choque. É choque tanto para nós como para os familiares dos pacientes. Tem tido febre nos últimos dias? Temperatura? Uma vez um casal que chega e durante a minha avaliação na triagem dos doentes e que eles comentavam porque é que se tinham infectado, e eles contavam que de facto tinham-se infectado por terem estado na ceia de Natal com a família e que provavelmente havia uma irmã que tinha estado infectada. E isto dá-nos alguma revolta porque de facto nós, além de profissionais, também temos família. Eu não vejo a minha mãe desde junho. Uma ala cirúrgica que tinha sido convertida para receber doentes com Covid já voltou à função original. A pressão no Hospital de Cascais está a diminuir, mas os profissionais de saúde sabem que basta um instante para tudo mudar e só resta tentar resistir. Afinal, o Presidente queria todas as livrarias abertas e não apenas algumas. Os líderes dos 7 países mais industrializados do mundo voltaram a juntar-se. Os 7 comprometeram-se a aprofundar o multilateralismo e a acelerar a vacinação contra a Covid-19 à escala global. Hi, good afternoon or good morning, everybody. I don't know what time it is with you, but thank you very much for joining me. Can everybody hear me? Just wave if you can hear me. Hi. Sob a presidência do Reino Unido, os 7 países mais industrializados do mundo reuniram-se em videoconferência por causa da pandemia e a vacinação à escala global acabou por ser um dos temas fortes das conversas. Wir haben im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Pandemie darüber gesprochen und ich habe das auch in meinem Beitrag deutlich gemacht, dass die Pandemie erst besiegt ist, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft sind. Da reunião do G7 ficou a promessa de acelerar a vacinação contra a Covid nos países mais pobres, a começar pelo reforço financeiro do programa internacional COVAX. França apelou à doação imediata de 13 milhões de doses de vacinas para a África. Le continent africain a 6,5 millions de soignants. Il faut 13 millions de doses de vaccins pour les protéger, permettre au système de soins de résister. Si nous, Européens, Américains, nous savons livrer le plus vite possible ces 13 millions de doses, ça vaut énormément. Ça vaut notre crédibilité. Rompendo com a política de Donald Trump, Joe Biden prometeu o regresso dos Estados Unidos ao cenário internacional, incluindo uma maior aproximação aos aliados europeus. I'm sending a clear message to the world. America is back. The Transatlantic Alliance is back. And we are not looking backward. We are looking forward together. Partnership between Europe and the United States, in my view, is and must remain the cornerstone of all that we hope to accomplish in the 21st century. The United States is fully committed to our NATO alliance. We'll keep faith with Article 5. It's a guarantee. An attack on one is an attack on all. That is our unshakable vow. O reforço do multilateralismo, os direitos humanos na China e as alterações climáticas foram outros dos temas em destaque no encontro do Grupo dos 7, que desde 1975, junto aos líderes do Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Japão e Estados Unidos, e tem também, há várias décadas, a participação da União Europeia. Afinal, o Presidente queria todas as livrarias abertas e não apenas algumas. 8 dias depois de ter sido criada uma exceção ao estado de emergência, que permitiu a venda de livros e materiais escolares nos estabelecimentos que já estavam abertos, Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu ao 6 às 9 da RTP que se referia a todos os livros para todos os cidadãos em Portugal, em geral. O Presidente deixou o ónus da correção do problema nas mãos do Governo. Confrontado com o alegado lapso, o Executivo disse que este não é o momento para corrigir. Luís Alves não consegue esconder a tristeza perante esta página estranha na história da democracia, pela qual o pai tanto ajudou a lutar. Foi ele que há 50 anos abriu esta livraria de Campo de Ourique, que nem no Estado Novo teve as portas fechadas. É a primeira vez no estado de emergência que o proíbem de ter atividade aberta. No primeiro dos confinamentos do ano passado, em fevereiro e março, foi-nos permitido vender à porta.
Agora, vender nem sequer ao postigo, apenas ao domicílio. Agora, não é suficiente vender 5 ou 6 livros por dia. 50 metros ao lado encontramos uma livraria do Grupo Sonai, de portas abertas e com fila para entrar. A diferença é que vende livros e materiais escolares, e não apenas livros. A exceção que criou esta disparidade consta do último decreto de estado de emergência do Presidente da República. Só que a redação do artigo levanta dúvidas, porque Marcelo Rebelo de Sousa designou que a exceção se aplicava aos estabelecimentos que continuavam abertos antes e que só aí poderiam passar a ser vendidos livros e materiais escolares. Apesar de ter acrescentado que estes artigos deveriam continuar disponíveis para estudantes e cidadãos em geral, o Primeiro-Ministro interpretou a exceção assim. A única exceção é a que resulta do decreto do Sr. Presidente da República, que nos proibiu de proibir a venda de livros escolares, de livros e material escolar, nos estabelecimentos que se mantêm abertos, ou seja, supermercados e hipermercados. Uma semana depois, e apenas após uma pergunta do 6 às 9, o Presidente da República esclarece que, como se pode depreender da última frase, que devem continuar disponíveis para estudantes e cidadãos em geral, o decreto refere-se a todos os livros e materiais escolares. Marcelo Rebelo de Sousa coloca o ónus da decisão e correção do problema nas mãos do Governo. Que é um absurdo, que é inacreditável, mas é uma consequência de uma medida que foi tomada que deu nisto. Confrontado com o alegado lapso de interpretação, o gabinete do Primeiro-Ministro esclarece que este não é o momento para se começar a discutir publicamente um desconfinamento, seja ele total ou parcial, apelando a que ninguém tome os bons resultados que as medidas têm vindo a produzir como um sinal para aligeirar as medidas adotadas. Entretanto, Luís Alves espera poder abrir portas já na próxima semana, até porque, nessa altura, Marcelo Rebelo de Sousa voltará a renovar o estado de emergência com um novo decreto presidencial. Agora ao desporto, o Sporting joga